Aí é bom, hein? Conversação por Skype. É bom, hein? Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Vou lá, gostaria de estar lendo um trecho das Escrituras Sagradas. Pois o mesmo Jesus que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo de eternidade a eternidade, ele disse para que pregasse o seu evangelho a todo mundo, e quem crê e for batizado será salvo. Mas acontece que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra, aonde lá em Lucas 18 versículo 8 diz: porventura quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Está cada vez mais complicando ao homem diante de Deus. O homem está vivendo cada vez mais ao extremo diante dos olhos de Deus, pois não está tendo interesse nenhum pelo céu, não quer ter interesse nenhum em buscar a salvação, não quer ter interesse nenhum de andar com Deus. Mas bem-aventurado é o homem que ouve as palavras do Senhor. Bem-aventurado é aquele que pratica esta palavra e que lê esta palavra e que guarda esta mesma palavra, porque o tempo está próximo. A Bíblia diz em Apocalipse 12 versículo 12: porque alegrai-vos, ó céus, ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até eles e tem grande ira, sabendo que pouco tempo tem. Eu vou ler aqui o que Jesus falou em Lucas, no capítulo 17. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder-a, salvar-se-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada
e outra será deixada. 2 estarão juntos no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. É um sermão profético que Jesus aqui está falando acerca dos finais dos tempos, aonde muitos iriam ficar como no tempo antigo, no tempo do profeta Noé, e no tempo paralelo, semelhante ao tempo de Ló, onde todos estavam somente cuidando em comprar, em vestir-se bem, em casar e dar-se casamento, edificavam e assim cada vez mais cresciam, multiplicando-se na terra. Mas acontece que, como Jesus falou, como foi assim nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. No tempo de Noé estavam somente todos desapercebidos, e Noé lá trabalhando na seara de Deus, Noé trabalhando naquele que Deus o chamou, no mandato do Senhor, construindo uma arca, um barco gigante, incomparável ao navio Titanic, que afundou e mais de não sei quantas pessoas morreram naquela tragédia. A tragédia que houve no tempo de Noé não se compara e nem se equivale ao tempo daquele navio. A comparação que Jesus falou na volta dele seria semelhante no tempo de Noé. Não estavam preocupados. E a Bíblia diz lá em Gênesis 6 que o coração do homem era má continuamente. Então Deus vira que o homem multiplicara na face da terra, e o pecado também aumentou na face da terra. E Deus olhou e viu: vou ter que consumir tudo, desde o homem até o animal, porque tudo que eu criei, Deus havia falado que era bom. Mas acontece que o homem perverteu tudo aquilo que Deus declarara que era bom. O homem colocou em ruína, o homem colocou na perdição. E por causa da consequência do pecado do homem, Deus assim estipulou no seu coração, Deus assim falou consigo no seu coração: desfarei toda a substância que eu fiz na terra, toda a substância, desde o homem até o animal, o réptil, a ave que voa no céu, todos eu irei extirpar da terra, irei destruir todos. Mas quando formos e lemos mais um pouco abaixo, a Bíblia diz que Deus viu Noé. Noé era varão justo, reto ao Senhor, e a Bíblia diz que ele achou graça aos olhos de Deus e andava com Deus. Era um grande feito de Noé, porque ele conseguiu andar com Deus, mesmo numa situação tão difícil, onde o pecado crescia cada vez mais, continuamente. Cada vez mais que o homem habitara na terra, o pecado se multiplicava. Como o homem crescia, o pecado também crescia junto com o homem, e o homem perdeu o controle de tudo, porque o homem não mais desejou ter a amizade com Deus. O homem não mais teve o privilégio de ouvir a voz de Deus. Mas Deus olha para a terra nos dias de hoje, está procurando alguém que está disposto a andar com Ele. Deus está procurando em cada canto, em cada estado, em cada nação, um homem justo apenas, que pratica a sua justiça, os seus estatutos, os seus testemunhos, os seus juízes. Porque quem assim serve a Cristo pela justiça, pela paz e na alegria no Espírito Santo, ele é agradável a Deus e diante dos homens ele é perfeito. Quem procura assim servir a Deus será considerado dele amigo. Amigo de Deus, Noé, que andou com Deus. Noé andava com Deus. Mas quando Jesus falou que quando ele voltasse não acharia fé na terra, o mesmo Jesus que padeceu, que se entregou no nosso lugar, o profeta Isaías falou no seu livro: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Nós o reputamos por aflito de Deus, não fizemos caso nenhum por ele.
não tinha aparência nem formosura. Jesus era um homem que ele tinha aparência não bonita e nem bela, como o mundo aí fala, mas o Jesus das Escrituras Sagradas, ele era muito castigado, ele foi ferido, foi aflito, foi um homem que mesmo diante de muitas circunstâncias, diante das adversidades e principalmente da religiosidade, ele venceu. Paulo falou que ele foi obediente, e obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou. Foi Deus que o exaltou. Davi falou: eu vi o meu Senhor assentado à destra do meu Senhor. Então Davi contemplou no dia do Senhor Jesus à destra do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, e ele se alegrou. Mas quando Jesus, ele falou que por esta geração ele seria reprovado, tinha que acontecer tudo com isso a respeito de Jesus. Foi escarnecido, foi aborrecido, foi injuriado, foi maltratado, foi espancado, não fizeram caso dele algum, deixaram ele de lado, não quiseram receber. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que crêem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o profeta João falou: vimos a sua glória, e vimos porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, nele está a vida, nele se encontra a vida, e somente nele permanece a vida. Quem assim vive em Cristo, nova criatura é. Aqueles que nascem em Cristo Jesus tornam-se novas criaturas. Por isso que há milhares e milhares de loucos e fanáticos por este nome que não se iguala a nenhum outro nome que se nomeia, nem no céu, nem na terra e nem embaixo da terra. A este nome cujo Deus o exaltou à destra, a esse nome que Deus deu todo o poder e autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra. A este nome que os demônios têm que se curvar, têm que se dobrar, é o poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Os demônios não podem se opor quando proclamamos e falamos do nome tremendo e poderoso, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Cristo que significa o Salvador, é o Cristo que veio para remir a nossa culpa diante de Deus. É o mesmo Cristo que padeceu, estava 3 noites no ventre, no abismo, no inferno, e ele ressuscitou o terceiro dia. A prova real, Paulo falou em 1 Coríntios 15, que mais de 500 pessoas o viram ressuscitado. Ele foi o último dos apóstolos a ver Jesus ressuscitado, porque o mesmo Jesus se manifestou a Paulo lá a caminho de Damasco. Paulo, este homem extraordinário, é um homem que Deus usara para ministério, aonde ele levaria o nome de Cristo. E o mesmo Jesus que o levantou para apóstolo e ministro do Evangelho, como pregoeiro da verdade, a esse mesmo Jesus disse para ele, através da boca de Ananias: muito há de padecer por causa do meu nome. Acontece que por causa do nome de Jesus nós somos rejeitados, mas não tem problemas, não tem problema quando uma geração rejeita, porque Deus não nos rejeitou enquanto nós andamos com Ele, porque o dia que nós também deixar de andar com Ele, Ele certamente nos abandonará, como abandonou muitos. Mas acontece que o Espírito de Deus está em nós, e Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para que nós não venhamos sofrer o dano da perdição eterna, o dano da segunda morte. Só Jesus que faz com que o homem seja reto aos olhos de Deus. Só Jesus que faz com que o homem pecador
tenha paz com Deus e coloca a sua vida diante dele no prumo, em ordem, e a casa fica sempre adornada pelo Mestre. Mas como convém que ele tenha sido reprovado, padecido por esta geração, e esta mesma geração o tenha reprovado, quando o camarada não faz menção do nome de Deus, não faz menção de ter Cristo na sua vida, não se preocupa com a preciosa salvação que foi adquirida a preço de sangue, porque nós fomos comprados. Se eu e você fomos comprados por um sangue puro, carmesim, um sangue inocente, então passamos a ser propriedades particulares de Cristo, daquele que comprou-nos. Quando nós compramos qualquer objeto, seja no mercado, seja na loja, aquele objeto passa a ser propriedade nossa. Ninguém pode colocar a mão, ninguém pode mantê-lo, ninguém pode tê-lo, porque é nosso, compramos com dinheiro. Mas acontece que todos nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então o nosso corpo, a nossa vida não é nossa, mas é dele. Mas aquele que destruiu esse templo, Paulo falou em 1 Coríntios 3,17, que o mesmo Deus o destruirá no último dia. Quem está usando o seu corpo para prostituição, para bebedice, para pornografias, para inudez, para sexo ilícitos fora do casamento, está destruindo o templo santo de Deus. Não sabeis vós que vós sois o templo do Deus vivo, e o que habita em vós é santo? Então zela por este templo, zela por esta casa, porque este mesmo Deus vai pedir contas de tudo que você fez a esta casa, seja que danificou pela prostituição, pelo pecado, pelo adultério, pela fornicação, seja pelo que você danificou este templo, este santo templo que é de Deus, e você fez o que bem quis na sua vida. Mas um dia, quando você descer à sepultura, quando você adormecer deste corpo físico, quando você morrer para este mundo, quando você não mais for peregrino nesta terra, você vai acordar na eternidade, e lá será o acerto de contas, será o dia de vingança de nosso Deus, será o dia em que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Todos que não foram achados seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, o período da graça, porque a igreja não subiu, a trombeta não soou. Ainda há esperança para todo pecador que quer abandonar a prática do pecado, que quer sair da escravidão do pecado, que quer abandonar este mundo que oferece somente desgraças e tragédias para o ser humano em si. A sua alma está perecendo, angustiada e perplexa pela escravidão do pecado. Mas Jesus, Ele garante liberdade. Quem crê neste nome e for batizado, recebe o selo da redenção, recebe o perdão dos pecados, recebe a purificação da injustiça que cometeu, seja 4.000 anos, ou seja, tempo que for que o homem viver, sempre na iniquidade. Mas Jesus, o sangue dele, uma gota só, é capaz de perdoar a sua vida de pecado, de 50 anos de culpa, de 30 anos de cadeia, de 20 anos afundado no pecado. Uma gota só do sangue de Cristo tem poder para te perdoar de todo o seu pecado. Mas você tem que crer no coração para a justiça que Deus o ressuscitou, Jesus e meus mortos, e com a boca fazer confissão para a salvação, porque a palavra está junto de ti, está na sua boca, e se você confessares ao Senhor, será salvo. Mas se você não confessar, já está condenado. Mas a confissão não é uma coisa que você tem que falar da boca para fora, tem que partir de dentro, do profundo da alma. Quando você rasgar o seu coração na presença de Deus, quando você derramar lágrimas e ver que somente Ele pode te livrar da ira futura e da condenação do inferno. Só Ele é o refúgio, Ele é o socorro bem presente na angústia. Por Ele nós temos a vida, nele nós andamos na presença de Deus, através de Cristo, que é o nosso precursor, o nosso mediador de uma nova e eterna aliança. É Cristo que fala melhor do que o sangue de Abel, o sangue dele, que tem poder para perdoar pecados.
Mas como foi nos dias de Noé, será também na volta do Filho do Homem. Você sabe o que eles faziam no tempo de Noé? Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Hoje não é diferente, está comendo, está bebendo, casando e dando-se em casamento, mas até o dia que a igreja for tirada também, porque o dia que a igreja for tirada, quando ouvir o soar da última trombeta, quando o arrebatamento acontecer, que será um fato eminente, aí todos irão perceber que não mais poderá entrar na arca, não mais poderá passar por aquela porta que Deus acelou por lado de fora. Deus falou para Noé: entra tu e a tua família, e os animais, cada um segundo a espécie, macho e fêmea. Dos animais puros, toma 2 em 2. Dos animais 7, dos animais impuros, toma apenas 2. Mas quando Noé entrou na arca, fechou-se a porta para o lado de dentro e Deus a selou para o lado de fora. Sabe o que significa isso? Deus fechou. Lá em Apocalipse 3 está escrito: a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre. Então quando Deus fechar a porta da salvação, quando o período da graça acabar, acabou-se a oportunidade. Quem estava desapercebido na cachaça, na bebedice, na prostituição, no adultério, na televisão, nas coisas que esse mundo ofereceu, hão de ver o juízo de Deus vindo pela frente. Vai vir dias difíceis, que Paulo falou. Jesus falou que o tempo de angústia, tempo de aflição, de tribulação, qual nunca houve e jamais haverá, desde que houve nação na terra. Será dias de trevas, de densas trevas, falou o profeta Abacuque e falou também o apóstolo Pedro. Será dias difíceis para quem ficar no período da grande tribulação. O homem vai procurar a morte durante 5 meses e não vai achar. A morte vai reter, a morte vai dar um tempo. Hoje o homem quer se suicidar, hoje o homem procura querer tirar sua própria vida para descansar logo, mas é uma grande mentira que o diabo está o iludindo. Mas no período da grande tribulação, o homem vai desejar morrer, mas não vai poder. Vai pular de ponte, vai se jogar na frente de carro, vai se esfaquear, vai dar tiro na cabeça, mas não vai poder morrer, porque Deus deu a ordem. E quando Deus fala, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que nós estamos aqui, te avisando desse juízo final, porque será um severo juízo que se assentará no trono, e Ele vai julgar grandes e pequenos, ricos e pobres, porque para Ele não tem distinção de cor, de raça, nem de tribo, nem de língua. Para Deus, todos serão julgados da mesma forma que eles fizeram praticar os seus erros na vida, os seus pecados. Amaram mais este mundo, amando o século presente, mas não quis amar a volta de Cristo. Paulo falou que se nós não amar a volta de Cristo, nós também iremos perecer, porque a igreja tem que amar, desejar que Cristo volte logo, porque Ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Desde agora a coroa da justiça, da vida eterna, está me preparada para naquele grande dia o justo juízo me entregar, não somente a mim, mas a todos que esperar a sua volta, a sua vinda. Será no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, Cristo aparecerá, o sinal do Filho do Homem, e Ele falou como a extremidade do céu, assim como o relâmpago, Ele clareia uma extremidade do céu, e a outra extremidade, assim será também na volta do Filho do Homem. Os discípulos, Jesus falou para eles: eis que vem dias que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. E dirão: ei-lo ali, ei-lo aqui, não vades e não sigais. Esta é a ordem de Jesus. Desde o tempo dos apóstolos houve falsos cristos, houve falsos profetas, houve homens que estavam violentando esta lei santa e sagrada. Jesus, Ele
Ele falou: quando vocês ouvirem, olha o Cristo ali, não vai. Olha ele aqui, também não descrédito, não vai, não sigais, porque o verdadeiro Cristo estará entre vós. Por isso que ele falou: onde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. O verdadeiro Cristo está onde tem 2 ou 3 ou mais adoradores que estão adorando a Deus em espírito e em verdade. Jesus não está em meio de facção, Jesus não está em meio de ladrões, Jesus não está em meio de traficantes. Ele está em meio onde tem 2 invocando o seu nome em espírito e em verdade, com sinceridade a Deus. Porque Deus está na boca de todo mundo, mas Deus não está com todo mundo. Todo mundo diz que tem Deus, mas Deus não tem todo mundo, porque todo mundo não quer ter Deus como Ele é, aceitar como Ele é, porque só aceita Deus é amor. Mas o Deus da justiça, o Deus que ama o juízo, eles não querem esse Deus. Mas o Deus bonzinho, o Deus que passa a mão na cabeça que o homem peca, o Deus que não mata por enquanto, o Deus que não castiga por enquanto, o Deus que não faz nada por enquanto, a esse o mundo procura. Tem o Deus Moloque, tem um Deus da fertilidade, tem um Deus da prosperidade, tem um Deus da riqueza. O homem que escolhe, mas esse Deus, o homem vai ter que servir a Ele como Ele quer e agradavelmente aos seus olhos, porque se não for como Ele quer, você não serve para servir a Ele. Se nós não servir a Ele como Ele quer, nós também não servimos para agradar a Ele e para servir a Cristo. O apóstolo Paulo falou: se nós estivéssemos aqui, ou eu estivesse aqui, a persuadir a homens, ou seja, agradar a homens, não seria servo de Jesus Cristo. Por isso que nós falamos o que está escrito: como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Semelhante no tempo de Ló, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, edificavam e compravam. Mas até o dia que Ló saiu da cidade de Sodoma e Gomorra, choveu do céu, não foi da terra, foi do céu, fogo e enxofre. Não foi aquele fogo que você vê passar no noticiário, que consumiu boa parte da Amazonas. Aquele fogo não chega perto do fogo consumidor que é Deus. O nosso Deus é um fogo consumidor, porque Ele consome o homem pecador. O pecado, o fogo purifica. O sangue de Cristo, Ele purifica. Mas esse fogo consumidor, este fogo que desceu do céu, e esse enxofre que desceu para a terra, foi a ira de Deus naquela comunidade, naquelas cidades, Sodoma e Gomorra, e mais algumas cidades circunvizinhas foram atingidas. A cidade de Zoar foi prevenida porque Ló desejou ir para lá. O anjo falou para Ló: corra para os montes, para Campinas. Mas Ló falou para ele: lá não dá, não conseguirei, porque eu temi. E ele: se eu tenho achado graça só esta vez aos teus olhos, eu te peço, permita que eu vá para esta cidade, Zoar, que significa cidade pequena, lá aonde Ló correu para se salvar. Mas tudo é propósito de Deus. Digamos que naquela cidade tinha alguns justos que Deus também se agradara, e Deus permitiu que Ló isse para lá, para que aqueles justos se preservassem em vida. E Ló não ficou ali muito tempo, subiu para o monte, e lá ele ficou dentro de uma caverna, habitou a moradia de um homem e 2 filhas. Foi numa caverna, não foi num palácio, não foi numa mansão, nem numa casa. Foi na caverna que o homem, que Deus livrou da condenação e da ira futura, que o preservou. Mas aqui nós estamos falando dessa geração de hoje, essa geração que está reprovando Jesus. Como a geração antiga reprovou Ele também, a de hoje não está sendo diferente. Está reprovando Jesus na sua vida, está reprovando Jesus cada dia que vive na terra. Não tem interesse em buscar os caminhos do Senhor, não fazem caso em buscar a presença de Deus. Jeremias